on yet. We had a conversation about having a hard talk, where we really try and get down to the nitty-gritty of some of these issues and have some of those hard but healthy conversations. So I wanted to introduce you to the format that we're going to be using today to do the hard talk. It's something that we like to call a fishbowl. So in a fishbowl, the fish are in there. We're going to have 5 different people in here. And if you're not in the fishbowl, you can only look in. But if you want to participate in the fishbowl, you have to come up and join the conversation. So what we're going to do is have someone from Ministry of Finance. We're going to have someone from the Supreme Audit Institution. We're going to have someone that's a clerk or a technical staff to the commission. We're going to have a partner. And then the last one was an MP, of course. And what we're going to do is ask you to come up. And we're going to start off the questions. So we're going to ask an interesting question, and we're going to have everyone here is going to have an opportunity to respond to it. If you're in the audience and you decide that you want to contribute to the conversation, you have to stand up, come over here, tap someone on the shoulder, and then you have to change places with them. They have to go back into the audience. Does that make sense? If you want to be involved in the conversation, you have to come up and you have to change places with someone in one of these chairs in order to be able to comment on the conversation. But we ask that you also bring up a question with you when you come up as well, because we're going to have a few questions that we'll be doing. Did you have something to add? I could just say it in Portuguese. Okay. Bom, nós preparamos que o almoço foi cachupa. Então, a discussão do Hard Talk vai ser um bocadinho mais dinâmica, né? E quem se levantar deve vir com a sua questão, não é? E, portanto, passa a entrar aí. Vamos ter um representante de cada uma das instituições que ela referiu. E a ideia é podermos falar à vontade num formato um bocado mais problematizador das questões que ficaram um pouco pendentes e que não tivemos a oportunidade de aprofundar. Não temos todo o tempo do mundo, mas dá para algumas das questões que ficaram pendentes nós fazermos. E o ideal seria termos desde já um voluntário de um Tribunal de Contas que aqui esteja. Quem é que quer ser o primeiro? Tribunal de Contas? Vasco. Não é ditadura, chama-se, portanto, sim. Alguém, olha, ele aceitou o desafio. Palmas para o Vasco, por favor. Temos também alguém do Ministério das Finanças. Quem é que é do Ministério das Finanças? Quem? Temos 2 sangues quentes aqui nesta sala, qualquer um deles pode sentar aí. De qualquer maneira, há de substituir o outro, quer dizer, eu estou mesmo a ver. Quem é que é? Um dos 2. Ah, é? Ah! Olha, um dos resultados do nosso seminário. Conseguimos uma coisa quase impossível, trazer o Wagner para a Batalha do Género. Ok. Comissões parlamentares. Quem? Comissões. Quem é que está aqui, que pode vir? Mediante indicação sábia do deputado Marçal, apanhamos a senhora deputada Fernanda Leite. Sim, pode ser aí, não há problema. Falta-nos ainda um staff técnico. Eu vi aí 2. Vi
já não está cá. O staff técnico parlamentar, you mean? Parliamentarian staff. Sim, um staff técnico do Parlamento. Está ali, em Moçambique. Estava à procura. Vamos, Moçambique, staff técnico parlamentar. Fica a faltar. Doador. Eu? Não. Eu fico, mas posso facilitar também. Só vou lá se ficar e poder facilitar também. Está-me a dar o piquinho, ok? E fica um representante dos parceiros técnicos, etc. Que posso ser. A partir de agora, nós vamos ter um conjunto de perguntas que vão ser lançadas, mas talvez trazer da parte dos parceiros técnicos o Thomas. Ajuda-me aí. Ok. Então, a partir de agora, temos um conjunto de perguntas, questões, temas, que depois vão ganhar a sua própria vida. A lógica é bola de neve, né? Nós lançamos o primeiro mote e depois avança. Vamos para aquela da sociedade civil, estava a dizer a Mariam? The Civil Society one, it's okay? Yes, yeah? Okay, good. Houve... Sim. Não. É só pegar... Aqui é falar do coração, da cabeça, da experiência. Não há cábulas, não há como... Não dá. Ok? É partilharem connosco o que têm de melhor, que é o vosso saber fazer. E, regressando a uma questão importante, foi uma questão que ficou no ar, que é o nível de envolvimento da sociedade civil nas discussões das comissões parlamentares, nas discussões internas, a participação do público no trabalho parlamentar, em particular das comissões. Nós lembremos-nos que estamos num quadro particular aqui que se chama a fiscalização do ciclo orçamentário, a fiscalização legislativa do ciclo orçamentário, das despesas públicas, etc. No quadro destas discussões, o nível de envolvimento da sociedade civil. Logo no início, houve a apresentação do deputado Marçal, que falou, portanto, no papel da sociedade civil no Parlamento Timor-Leste, e houve a apresentação de Moçambique, que falou na experiência do Fórum da Monitoria do Orçamento, e são duas experiências de envolvimento da sociedade civil. A pergunta é: a sociedade civil dá para envolver assim até ao fundo, estar presente em tudo, ver tudo? No caso de Timor, sabe-se que no início esteve muito presente e que depois o sistema evoluiu para um modelo não tão dentro da sociedade civil das discussões do Parlamento. E, no caso de Moçambique, não ficou bem claro como é que esta relação é feita. Voltando à pergunta, dá para fazer? Ok. Dá como? Bem, eu não sei se eu percebi bem. Se dá para meter tudo? Sim. No que diz respeito à Comissão do Plano e Orçamento, nós temos uma boa relação com a sociedade civil. Isso é conversa bonita. Dá para entrar fundo ou não? A sociedade civil entra fundo, sim, porque o que é que nós fazemos? Quando recebemos a baixa do orçamento ou da conta geral do Estado, nós pegamos no exemplar, mandamos para a sociedade civil. E a sociedade civil, por sua vez, faz a sua apreciação, a sua análise e manda-nos todas as questões e recomendações para a comissão. O que a comissão consegue responder sem a presença do governo, respondemos. O que não conseguimos responder,
criamos condições de uma audição do governo e convidamos a sociedade civil para fazer parte. Portanto, não tem como não entrar fundo. Ok. No caso de Timor, como é que foi? No caso de Timor-Leste, no início nós convidávamos todos os grupos de sociedade civil, mas, entretanto, com o correr do tempo, deturpavam os nossos trabalhos. Em vez de ajudarem a analisar, deturpavam. Por quê? Timor-Leste, como um país jovem, onde as instituições também ainda são jovens, incluindo a sociedade civil, eu acho que eles também precisam de um treinamento para poderem integrar no sistema do free balance, para verem as coisas da maneira como os parlamentares veem. Muito embora podem ser críticos, mas têm que estar a par do desenvolvimento das instituições existentes no meu país. Isso que nós vemos. Foi por isso que, à medida que, com o correr do tempo, vimos que deturpavam, fomos diminuindo e vendo aqueles que eram mais críticos, esses é que nós convidávamos. E os outros que deturpavam, deixávamos para trás. Era isso que nós fizemos. Ok. Eu tinha uma pergunta quente. Mas está aqui o amigo dele da vida real, então não há problema. Pareceu-me ouvir que Cabo Verde tinha algo a dizer sobre isso, na mesma lógica da sociedade civil, as vossas audiências públicas participadas, não é? Diga lá. Nós ouvimos as audiências públicas, participam ativamente nas discussões da Comissão, inclusive apresentam propostas. E nós, após a apresentação das propostas, nós sozinhos analisamos as propostas para ver se elas têm lógica ou não. Uma coisa é apresentar propostas, outra coisa é aquela conversa fiada. Dizer tanta coisa e, ao tentar buscar o que há no concreto, às vezes encontramos algum suco, mas nem sempre há o suco da laranja. Essa é a preocupação da sociedade civil. Mas a sociedade civil não está ainda muito bem preparada para dar o contributo que nós esperávamos dela. Parece-me que dentro do arquipélago há mais vozes, ou não? Há? Não, mas para poder, Excelência tem que se levantar, dirigir e tocar em alguém, segundo a regra estabelecida pela nossa camarada Miriam. Por favor, escolha uma das duas vítimas que falaram. Pode voltar. A lógica é poder voltar. Bom, eu estou no Tribunal de Contas e essa matéria de sociedade civil não é muito familiar. Eu começaria por perguntar, de pedir uma definição de o que é de sociedade civil e quem é sociedade civil, primeiro. Porque, de certeza que eu vou ter uma boa resposta, mas eu estou a fazer uma pergunta que realmente inocente, eu vejo a comunicação social, eu vejo as críticas que aparecem nos jornais, vejo muita coisa, mas eu gostaria de saber concretamente dos parlamentares quem é que realmente é sociedade civil para se poder compreender o que vamos falar. Muito bem. Força. Clique isso. Tem que dar com mais força. Até acender aqui. Ok. Eu aproveitava esta deixa do colega para acrescentar uma outra questão. Que contributos a sociedade civil pode dar em todo este processo? Eu posso dar alguns exemplos do meu país. Nós estamos, digamos assim, numa fase que eu direi da estruturação, não é reestruturação, estruturação da sociedade civil. Desde logo nós podemos pôr esta questão. Até que ponto este diálogo entre as instituições, estou a falar das comissões parlamentares, estou a falar
no Tribunal de Contas pode ser eficiente ou eficaz na consecução de um orçamento participativo. Porque, senão, poderemos estar a chegar ao caso que sucedeu, por exemplo, com o Timor-Leste. Isto é, envolver, permitam-me usar esta expressão, a todo custo a sociedade civil, sem nós nos darmos conta daquilo que a sociedade civil poderá trazer como contributos úteis. E eu gostava só de ressalvar que estas minhas afirmações não deverão ser entendidas como sendo uma reserva. E eu, pessoalmente, faço já uma declaração. Faço parte de organizações de direitos humanos da sociedade civil, nomeadamente da Liga, da Comissão Nacional de Direitos Humanos. E participo, ou participava, nos trabalhos. No entanto, e eu, pessoalmente, constatei que há questões que, efetivamente, por serem muito técnicas, por serem questões que já ultrapassam um certo nível de compreensão, aos quais tínhamos dificuldades de compreender. Ora, quando não se compreende, não se pode ter contributos decisivos. E eu voltava por uma questão suscitada por alguém. É preciso também, direi, consciencializar, entre aspas, não é propriamente consciencializar, formar a sociedade civil para que a sociedade civil possa ter um contributo marcante nestas discussões. Muito bem. Nós vimos aqui que, uma vez que no arquipélago o espírito nacional ultrapassou a descontinuidade geográfica, a senhora deputada reservou-se para próximas batalhas, o que nós vimos aqui foram duas experiências, Timor e Moçambique. Desde já, o repto a Moçambique, para deixar connosco mais tarde, no quadro deste seminário, a experiência do porquê que a sociedade civil organizada em fórum acaba por ser um parceiro técnico especializado dos parlamentares, com saber e com acesso, e indo fundo, ela disse-o. E gostaríamos de ver isso depois de uma maneira mais estruturada para partilha permanente, futura, durável, sustentável, não é? Isto é um ponto. O segundo ponto é, não podemos esgotar a nossa conversa no tema da sociedade civil. Tínhamos outros temas quentes. Tínhamos um que me ficou aqui. E tem a ver com os sistemas, os FIMs, os SIGOFs, os Free Balances, os SAF-Is. As apresentações foram muito boas. A minha pergunta é: passa-se mesmo assim? A minha pergunta é: na realidade é aquilo que nós vimos ali? Ou aquilo é a maneira como nós gostamos de nos ver? Palco para si, minha senhora. Boa tarde. A nível do SIGOF, o que foi apresentado aqui é a realidade. Acontece. Acontece na prática. A nível de preparação do orçamento, nós fazemos tudo no sistema. Desde o início do plafond até a arbitragem, neste momento as arbitragens políticas e técnicas é feito no sistema. A nível da execução, temos alguns setores que fazem execução no sistema e temos outros que não. Temos os casos dos órgãos de soberania e temos também os FSAs, que os FSAs, os Fundos de Serviços Autónomos, que não fazem a execução no sistema. A Segurança Social está dentro disso? Não. Faz no sistema? Não. Não faz? Tem um sistema próprio. Okay. Tem um sistema próprio. A nível da elaboração do orçamento já estamos avançados, todos fazem a nível da elaboração, mas a nível da execução
não é assim. Nem todos fazem no sistema. Por isso que temos, muitas vezes, atraso nas prestações de contas, porque nem sempre é assim. E a nível do controle interno e externo? A nível do controle, nós temos os controladores financeiros, as figuras do controlador financeiro que intervêm no processo. Funciona? Funcionam. Boa. Mas nem todos passam pelos controladores financeiros. Nesse momento, só temos os serviços simples, os órgãos de soberania não passam pelo controle interno, também os FSAs não. Mas a nível dos projetos de investimentos, todos passam pelo controlador financeiro. Ok. Só para dizer também que o NOSI é certificado com a ISO, né? Sim. Tem certificação da ISO por causa de algumas questões de controle software, né? Eu não sei, mas fiquei com a impressão que talvez... sim. Depois, então vamos passar... Está dito. Está dito, vamos passar para ali. Ok. Sim, do ponto de vista... Timor não sabe. Acho que o ponto de vista é do Ministério das Finanças e o sentimento que eu tenho que o sistema... Como sabem, o sistema é um sistema interno, concebido internamente. Funciona e é um sistema perfeito. E, naturalmente, que alguns órgãos de soberania, pela sua autonomia, pelo seu posicionamento, esses órgãos detêm contas especiais, E isto está regulamentado na lei. E, efetivamente, esses órgãos querem guardar a sua soberania, salvaguardando a parte orçamental, as dotações que são executadas no sistema. O problema aqui é o testemunho, portanto, que esse sistema efetivamente funciona e é como está desenhado. O problema é o acesso, que eu levantei. Aí o calcanhar daqueles, mas não é um problema técnico, é um problema de natureza política. Ok. Thomas? Obrigado. Eu queria falar primeiro do primeiro ponto sobre a sociedade civil. Só um minuto. Força. Gostei da intervenção do colega do painel. É polêmica, e ainda bem que é polêmica, a definição do que é sociedade civil, e não há consenso, creio que mesmo aqui em Cabo Verde. Em Moçambique também não há lá muito consenso sobre o que é sociedade civil, mas há formas encontradas para se poder trabalhar com essa entidade a que decidimos chamar sociedade civil. Então, são organizações não governamentais, sem fins lucrativos e apartidárias, o que não significa que os membros dessas organizações não tenham filiação partidária. Significa que a organização, como entidade, não persegue fins partidários. E, como é evidente, o trabalho do orçamento, da planificação e do controle é trabalho político. E o trabalho que as organizações da sociedade civil fazem é, por consequência, um trabalho político. Então, é claro que há uma luta política clara. Não é um terreno neutro, o terreno onde as organizações da sociedade civil intervêm. Quem faz parte são todas as pessoas interessadas. Em alguns casos, são ex-políticos e futuros políticos saem também da sociedade civil. O ex-presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, agora tem uma fundação sem fins lucrativos, é sociedade civil, não está impedido de ser. O segundo ponto sobre os sistemas de gestão de finanças públicas, eu acho que funcionam como foram apresentados. Podiam funcionar melhor se não houvesse impedimentos técnicos. No caso de Moçambique, o facto do sistema depender dos serviços de telecomunicações e de eletricidade e da banca, que não está presente em todo o território nacional, faz com que o ICISTAF
não exista em todo o território nacional. E depois há a componente política, que já foi aqui referida, porque esses sistemas têm regras que nem sempre vão ao encontro do que os decisores políticos gostariam. Por exemplo, a planificação do sistema, dentro do sistema do Estado, em Moçambique, por exemplo, tem que ser feita não depois de setembro. A planificação para o ano posterior. É claro que os atores políticos gostariam que a planificação fosse feita até 31 de dezembro, mas não é possível. Por exemplo, as decisões também, os lançamentos das despesas ou das compras têm que ser feitas no sistema durante o período normal da função pública, que é das 7h30 até às 15h30, mas sabemos que por uma urgência ou outra, real ou inventada, qualquer pessoa gostaria que às 17 horas se fizesse um lançamento no sistema. Então há esses impedimentos que não fazem com que os sistemas não sejam úteis. Eu acho que são bastante úteis. Obrigado. No nosso caso, por exemplo, a nível do sistema, nós não temos esse tipo de problema. Eu tenho o meu portal, se eu tenho internet, posso aceder a qualquer momento e fazer pagamentos ou introduzir faturas. A qualquer momento eu posso fazer isso, não tenho esse tipo de impedimento. Portanto, eu posso trabalhar a qualquer hora do dia. Eu só queria lançar Eu, quando passei por Timor, ouvi duas queixas em relação ao sistema de Timor. O atraso no pagamento, dada a complexidade, os vários passos, que era tal que até se suspeitava poder ter impacto na execução, no nível de execução. Isso foi uma das queixas. A outra veio da sociedade civil, de que, não obstante o sistema ser muito transparente, ele é feito para pessoas altamente especializadas na matéria, porque senão o cidadão comum dificilmente se orienta pelos intricados caminhos da informação que está disponibilizada no website. Tanto é que tem algumas associações ou organizações da sociedade civil que se especializam na simplificação dessa informação e na disponibilização dessa informação às pessoas normais. É esse o caso? Passa-se assim? Pode falar em inglês. Eu dou-lhe o micro. Ele foi tocado à distância. E não estamos aqui na reunião de uma cerimônia. Okay. Thank you. To start, just to state in here that whatever we presented in here regarding to the systems, it is the truth things. So if not truth, it will never be presented in here. Just to tell you a little bit background, the systems, as I mentioned in the presentation, that it was started by UN administration. So there is no way that the system is not working. And then in 2010, it is we are developing in the massive way. So I can state it in here that for the budgeting preparation, there is no problem with the system. Even the payment also, payment and accounting, there is no problem with the systems. Only in the prior to 2013, there is a resistance from the line ministries to do the procurement process using the procurement systems and this contract management. That resistance we overcome with provided training to these users in the line ministries, and then as well as to enforce this
in the budget execution decree law, the government decree for the budget execution in 2013, it insisted that your procurement process, it must be entered into the system. If you are not entering into the system, it will not get the process of the execution or payment at the end. So things are there. Like I said, before it get registered, but now the line ministry must use this. Otherwise, there is no other system to process your budget execution. Regarding to the portals, in the initial of introducing these portals, the wide consultation was taking place. First, within the ministry, in the Council of Ministers, and then it went to also to national parliaments, even to the President Office, and then invited all civil society NGOs, you can call it. They came, and then they are fully supported this. That is why the government moved to do this, and in fact they appreciate what the government doing. But for accessing this, accessing the portals, it requires, like you said, it requires skills and knowledge. This is something else, because if you can access the Facebook, why you cannot access the budget information for your for building your future? So there is no question about this. Thank you. For what I retained, these portals need to look like Facebook. Muito obrigado. Era só para adicionar a explicação. Se lembram que no momento o deputado Virgílio Marçal, ao fazer a sua apresentação, houve uma margem de 10% de adjudicação direta? Foi por causa disto. Por quê? Há uma dificuldade nos técnicos ou no staff dos ministérios para usarem o sistema no aprovisionamento. Foi por isso que demos essa margem para poder tentar aprender como usar o sistema, e quando estiverem já aptos, esta margem de 10% desaparece. Ou, à medida que formos avançando, vamos diminuindo esta margem. Não quer dizer que eles não podem fazer a adjudicação direta, mas só em casos excepcionais poderão fazê-lo. Era só isso. Muito obrigada. Eu vai ter que levantar-se e tocar em alguém. Estão a deixar o camarada Vasco assar aqui. O aquário tem que estar equilibrado, não é? Ok, boa tarde a todos. Falou-se de sistema de gestão de finanças públicas e bem falar do caso de São Tomé. Nós, a nível de São Tomé, é necessário, de acordo com a minha apresentação que eu fiz, fazer a separação de dois momentos. Embora a nossa reforma tivesse iniciado em 2005, nós, em 2006, criamos uma equipa de técnicos nacionais e desenvolvemos um sistema de gestão de finanças públicas. Mas só que aquilo era um sistema que funcionava a nível, numa rede interna, e era numa plataforma não suficientemente forte. Entretanto, houve uma decisão política e também porque o país não podia, porque eu também referi aqui na minha apresentação, normalmente os parceiros que financiam esse tipo de ações têm condicionantes a nível de quem pode fazer essas ações. E então houve necessidade de contratar uma empresa estrangeira, que eu também referi aqui, que é meu ponto de vista, que foi um grande erro que nós cometemos, de não ser quadros nacionais desse sistema. Portanto, fizemos um outro sistema que começou a funcionar em 2012. Portanto, até 2012 tínhamos um outro sistema, feito por técnicos nacionais, mas a plataforma não era suficientemente forte. Portanto, em 2012 fizemos outro sistema. Esse sistema começou a funcionar em 2012, por isso é que é relativamente novo, portanto, está em fase de consolidação. Portanto, tudo que eu apresentei aí, na minha apresentação, o sistema faz tudo isso. Mas só que lá está, como país, dada a dimensão do país, como é pequeno,
e as instituições estão uma perto das outras, então colocamos antenas e os ministérios mais próximos do edifício das finanças, onde tem um servidor, portanto, cada um executa seu orçamento no seu posto de serviço. Para os serviços que estão mais distantes, onde a rede não alcançou, portanto, eles têm que se deslocar ao edifício das finanças para virem fazer todo o processo de despesa, desde a cabimentação até o pagamento. E eu também referi na minha apresentação que, como está em fase de consolidação, não queríamos, a partida, descentralizar aquilo, porque aquilo está feito para trabalhar através do browser da internet. Mas só que lá está, no mundo de hoje, com essa questão de tecnologia, portanto, e com a mesma coisa de alta responsabilidade, portanto, para evitar estar suscetível a ataques, nós lançamos um concurso para a contratação de consultoria, para precisamente ajudar-nos, né, a criar todas as condições para que o sistema possa sair das finanças, sair entre aspas, portanto, em que qualquer um, em qualquer parte do mundo, desde que tenha acesso à internet, portanto, possa aceder ao sistema a qualquer hora e fazer as suas fases de despesa. É claro que, portanto, essas fases de despesa ficam a depender sempre de no mínimo 3 pessoas. Portanto, o sistema está feito, cada um tem uma senha com um nível de acesso e há toda uma segregação de poder. Quem cabimenta não liquida, quem liquida não paga, quem paga não emite ordem bancária, portanto, está tudo segregado. Alguém que entra no sistema, ele só entra e só faz uma operação e não faz mais nenhuma. Portanto, o sistema existe e funciona exatamente como eu estou a dizer. A única condicionante que nós temos é o facto de não ter sido feito por técnicos nacionais. Logo, qualquer alteração, qualquer mudança que queremos fazer, há sempre necessidade de contratar consultores internacionais. Eu conheço a situação. Obrigado. Agora, com todo esse aparato, quais são os relatórios financeiros que produzem e tornam acessíveis ao público? Trimestrais? Relativamente aos relatórios de prestação de conta, acessíveis ao público? Acessíveis, sim, senhor. Elaboramos os relatórios de execução orçamental trimestrais, porque aliás é obrigatório, tanto assiduamente, mas não de forma pontual. É verdade que se diga. Fiquei confuso. Assiduamente, mas não de forma pontual? Como assim? O relatório são todos... Soutor, se explica, se faz favor. Portanto, os relatórios são todos produzidos, mas não dentro do prazo. Ok. Portanto, porque lá está, os órgãos de soberania e os serviços de fundos autónomos, tanto que têm autonomia administrativa e financeira, estes recebem transferência por via do orçamento, executam o seu orçamento, muitos deles têm o seu sistema, não é? Outros fazem no Excel e têm dificuldade em reportar informações a tempo e hora para nós consolidarmos no relatório. Entendido. Acessíveis ao público? Sim. Como? Os relatórios são produzidos, os relatórios trimestrais são produzidos e assim que estão disponíveis, nós fazemos um upload no site do Ministério das Finanças. E relativamente ao relatório... É o único método, é o upload no site, não é? Não. Distribuem? Não. Não distribuímos. Upload. Não distribuímos, mas lá está, qualquer um que quiser ter acesso a esses relatórios, dirige-se à Direção das Finanças e sem problema algum recebe. Trimestrais? Trimestrais. Só um segundo. What about you? Okay. Just for the quarterly. Yes, for reporting, it is a mandatory by law. It is to submit it to the National Parliament as well as Court of Account every quarter. The Ministry of Finance submit this in time. I can say not on time, in time, because it is given by law that 2 months after close of the quarter, within these 2 months you can submit any time. You submit to whom? To National Parliament and Court of Account, and then after that it also published in the website for public, and I can add that even including the accounts also published on the website. I can say that some of the NGOs, that civil society you said, they use these reports, especially for these annual accounts and budget execution report, to compare with the balance of payment which is prepared by our statistic office to query the government. So it is an interactive communication between these NGOs with the... No need to beat us more. We got it. How many languages? 3. Good. Para os que têm mais que uma língua. Madame?
Em relação a relatórios, Só os trimestrais ainda. nós fazemos relatório trimestrais. É para ser entregue 45 dias após ao término do trimestre. A Só quem? que estamos atrasados. Entregues a quem? Entregues ao Parlamento 45 dias após o término do trimestre. Só que a última conta que entregamos é do segundo trimestre de 2014. Ok. Em quantas línguas? Só Não, português. não. Crioulo, ouvi o homem lá na televisão a dizer que crioulo é língua oficial. Só português. Eu ouvi, ele foi sentar-se na televisão, mandou lá postas de pescada e disse que crioulo é língua oficial aqui em Cabo Verde. Disse. Eu vi. Na televisão. Também viu, não viu? Ok. No caso santomense, parece haver um Estado isolado no Parlamento. Isto porque é verdade que a parte das finanças produz o seu relatório, mas para dizer que o último trimestre de 2013 e todo o ano 2014 solicitamos a execução orçamental, até então não recebemos. Por isso é uma ficção entre o Parlamento e as finanças, porque realmente os relatórios não têm chegado. Por isso dificulta muito a questão do controle e fiscalização orçamental por parte do Parlamento. Tem micro. É para dizer que publicam em crioulo santomense? Não, não publicamos. Ok, só para responder aí ao vice-presidente da Comissão do Orçamento e Finanças. De facto, o relatório é produzido. O que é que a lei do nosso sistema de administração financeira diz? O governo tem até 30 dias, fim do período, para entregar à Assembleia o relatório de execução orçamental. E o conteúdo do relatório quem define é o Ministro das Finanças. O relatório é produzido, mas por uma questão política não é entregue. Agora, o relatório é produzido. Eu posso agora abrir o site do para Ministro. fins internos. Não necessariamente. Cor de laranja na vossa grelha de avaliação, Mária. Não necessariamente. Não necessariamente. O relatório é produzido, mas lá está. 2014 não, por quê? O meu colega sabe muito bem que no ano passado foi um ano... Pois. Foi um ano difícil. Foi um ano difícil. Foi um ano difícil por quê? Porque tivemos eleições no meio do ano, em outubro. Então, normalmente, em anos de eleições... Está respondido. Está respondido. Como temos pouco tempo, não coisa. Agora só sim, não, sim, não. Semestral, relatório semestral. Quem é que produz? Semestral com o balanço, com a revisão do quadro macroeconómico, tornado público. Não, não produzimos. Quem não temos a prática de produzir este relatório. Parece-me que, assim, o midterm, Sim. Não é o relatório mês 6. Não, é o relatório completo. O relatório que volta à macroeconomia, revê as projeções, olha para tudo, faz? Sim. Ok, publica? Diga. Quadro de despesa de médio prazo, diz ela. O que faz o balanço a meio daquilo que foram as projeções das vossas, portanto, na qual o vosso Orçamento de Estado, a proposta foi elaborada. Sim. Faz essa revisão. Nós fazemos a revisão Mas do meio não torna percurso. público, pô, não? É para fins internos, não é? É. Exato, não precisa dizer mais nada. Há alguém que publica aqui? Não, não vale a pena dizer mais nada. Portugal não conta, Vossa Excelência. Okay. Tá bom. Moçambique publica. Moçambique publica. Está registado. Não vamos aprofundar mais por causa do tempo. Não, mas, Moçambique publica. Eu preciso dizer algo relativamente a isso. Repara bem, eu não sei como é que é a prática de outros países da CPLP, tanto, mas qualquer governo, aliás, grande parte dos governos tem uma certa empatia em levar qualquer orçamento para a Assembleia. Para mim, em Santo Tomé é assim, porque em vez de discutir, se fizer uma proposta de orçamento de revisão, para mais ou para menos, dependendo do cenário macroeconômico, e assim que essa proposta é entregue à Assembleia, muitas das vezes os deputados não discutem essa proposta. Em vez de discutirem do orçamento, passam a discutir cortinado, toalha, pano de cama, viagem e outras coisas. Pena não ter orçamento de programa.
Pois. Mas pronto, não vamos mais coisa. Vamos evoluir. Houve aqui, é só uma curiosidade minha. Qual é o limite do visto prévio do Tribunal de Contas para os contratos em Timor-Leste? Qual é? 5 milhões de quê? De dobras? 5 milhões de dólares americanos. Cabo Verde qual é? Sim, mínimo. Depende. Não tenho, não sou próprio. Não tenho em mente os montantes. Não tenho em mente os montantes. 4 mil contos. O MID. 100 euros dá aqui? 40 mil. 40 Sim, mil. mas os contratos de pessoal, de pessoal também, esses não têm. E os vistos têm que ser concedidos num prazo máximo de 1 mês, sob pena de ganhar visto tácito. Contrato de obra é a partir de 4 mil. O limite em Angola? 1 milhão? 950 mil dólares para a administração local. 5 paus. Não, desculpa. Quando estiver a falar do caso de Angola, é esse caso duplo, né? Temos um valor para a administração central e um valor para a administração local para a remessa dos... Sim, tem que vir para aqui, tem que vir para aqui. Não, desculpe lá, pediram-me só uma informação. Ele há de ir. Primeiro tem que lhe dar o rebuçado, senão ele não vem logo, né? Mais alguém? Moçambique. Qual é o limite? Está aqui alguém que possa ajudar? Não. Ok. Tranquilo. Sim. O limite de 4 mil contos é para os municípios. E há outros limites estabelecidos, que eu não tenho aqui de cor, mas também há a probabilidade de o Conselho de Ministros isentar as isenções, portanto, os contratos públicos. E isso tem sido feito com regularidade e eu acho que de forma acima daquilo que... Abusiva são vocês. Ok. Outra pergunta. Quem faz concomitantes aqui? Dos tribunais de contas? Quem faz? Todos fazem? Cabo Verde não faz. Vocês fazem? Fazem. Têm feito concomitantes auditorias abaixo dos 5 milhões? Bonito. Ok, era só uma curiosidade. Bom, eu penso que agora podemos evoluir para um outro tipo de questões. Questões que venham de vocês. Alguém tem alguma questão que possa pôr para aqui, que queira ver, discutir aqui, que queira trazer para o debate? Temos 5 minutos. Tem ali uma. Venha substituir alguém. Ok, obrigado. Bem, o que me traz tem a ver um pouco com a experiência da minha área de formação. Bem, eu, muito recentemente, doutorei-me em planeamento do sistema de informação a nível da administração pública. E como doutorado em planeamento do sistema de informação, noto que, dos exemplos que trouxe aí a baila relativamente ao sistema financeiro informatizado, peca no que diz respeito ao planeamento. Quando falamos do planeamento, da informatização de todo o sistema financeiro, em que deve gravitar em torno da unidade financeira, a primeira questão que se deve colocar é chamar à baile uma equipa multidisciplinar em que deve envolver todos os agentes. Estamos a falar da informação financeira. A questão que se coloca, uma matriz de relacionamento. A informação financeira envolve quem? Deve envolver, em primeiro plano, as entidades supremas de controle. A partir do momento que se planeia um sistema de informação sem envolvimento de uma instituição suprema de controle, ela peca. Porque futuramente haverá a questão da interoperabilidade.
Falo da proliferação de sistemas periféricos que não são tidos em considerações, a fiscalização e o controle que é exercido quer pelo Parlamento, quer pelo Tribunal de Contas, que não são chamados no planeamento, que futuramente terá um impacto negativo no próprio funcionamento do sistema como tal. O que vai acontecer? Vão estar dependentes sistematicamente de técnicos externos para intervirem, para dar manutenção, porque haverá incompatibilidade. Por isso, para aqueles que de facto ainda não decidiram planear, ou seja, organizar todo o seu sistema financeiro com suporte às novas tecnologias, a primeira questão que deverão fazer na altura é envolver os órgãos da soberania. Estamos a falar do Parlamento, estamos a falar dos órgãos com competência para a fiscalização. E a partir daí, esse planeamento puder refletir a visão de cada um dos demais órgãos. Bem, é uma questão que se tivesse que abordar, íamos perder todo o tempo, não vou abordar mais tempo. Mas relativamente ao Tribunal de Contas, falando da questão da fiscalização prévia, importa aí referir que nós, quando falamos de fiscalização prévia, é necessário situar que contratos estarão sujeitos à fiscalização prévia. Se falarmos de fiscalização a nível de obras públicas, o Governo encontrou uma artimanha, uma habilidade para abdicar o visto do Tribunal de Contas. Como assim? Como? Porque, de facto, o Tribunal de Contas, no uso da sua magistratura, das suas competências, é bom que se conheça isto. A lei, por exemplo, impedia que as obras fossem adjudicadas de forma direta, sem obedecer a alguns requisitos. O Tribunal de Contas, a fazer a fiscalização prévia, impunha que esses requisitos devessem ser observados. O Governo sentia-se lesado. A única forma de ultrapassar essa questão é malabarismo, entre aspas, malabarismo político, no sentido de legislar para retirar esta competência. E foi assim que o fizeram. Ok. Talvez mais uma questão ali. Por favor. Venha. Escolha. E era esta questão de género? Vai entrar a questão de género, como é óbvio, né? Tá. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostava só de levantar aqui uma questão em relação, porque nós estamos aqui a abordar aspectos sobre fiscalização. Gostava de ter a experiência dos outros parlamentos, como é que fazem a fiscalização das contas do seu Parlamento. No caso de Moçambique, em cada ano, portanto, nós temos um Conselho de Administração e apresenta um relatório, portanto, das atividades e numa perspectiva de planificação para o ano seguinte. Isso acontece normalmente na última sessão do ano e, portanto, o relatório de contas também, em que é distribuído por todos os deputados e depois é debatido em plenário. Normalmente é aprovado. É verdade que tem havido debates muito acesos, muito quentes, portanto, em relação às rubricas dos relatórios de contas, mas normalmente é aprovado. Gostava de obter a experiência dos outros. Paulo Lopes, obrigado. Amizade, venha, por favor. Temos ali a Guiné-Bissau, Amizade, que quer subir ao palanque. Mais algum parlamentar que queira desde já movimentar-se? Ok. Sim, já tem. Sim, obrigado. Não, para dizer a questão aqui levantada, a experiência da Guiné-Bissau, normalmente no final do ano, o Conselho de Administração é obrigado a apresentar, não é, o exercício do ano. Então significa que, primeiro, dá orientação em termos de elaboração do orçamento ao Secretário-Geral da Assembleia Nacional. Através das orientações, o Secretário-Geral prepara o orçamento e esse orçamento
é submetido à apreciação do Conselho de Administração, tendo em conta as linhas gerais que o Presidente do Conselho de Administração dá a orientação para a elaboração do orçamento. A partir daí é submetido à apreciação, aliás, mal termina, tendo o Presidente da Assembleia, que é o primeiro órgão da administração, faça uma reunião do Conselho de Administração com a presença do Presidente da Assembleia para apreciação daquilo que nós podemos propor. A partir daí, reúne-se a Comissão Permanente na agenda da ordem do dia para discussão. E quando for aprovada, vai para a plenária. Daí é submetida a uma discussão, mas na verdade a questão que nós somos confrontados é referente ao valor, sobretudo na apresentação do orçamento. Às vezes, em 2014, a Assembleia, através da dinâmica que o Presidente da Assembleia preferia imprimir, então houve a necessidade de dilatar um bocado do orçamento para poder fazer face às pretensões da Assembleia Nacional Popular. Infelizmente, mesmo com a aprovação do montante que os deputados entenderam que podia satisfazer, não é, a necessidade do funcionamento da Assembleia, com o governo, aquilo, mesmo o orçamento aprovado, foi difícil. E não se conseguiu porque o governo entendeu que o valor não tinha condição de poder satisfazer essa necessidade que a Assembleia apresentou. Foi uma polémica inaugural da legislatura que foi seguida ao mundo inteiro. Mas... boa tarde, novamente. Efetivamente, como o meu amigo Ricardo diz, eu e o amigo da vida real, Euclides de Pina, fomos membros do Conselho de Administração no início da legislatura. Eu e ele estamos sempre juntos, já viu? Já vi. E nesta parceria ficámos lá 2 anos, penso eu, e saímos juntos. Eu decidi sair, ele também saiu, só para ver. Já não valia a pena. Mas falando um pouco sobre a experiência, eu diria que, pronto, inicialmente, pelo aquilo que nos parece, a Secretaria-Geral aqui da Assembleia, em conjunto com os vários departamentos, traz um orçamento base, digamos assim, um orçamento draft, e é dado ao Conselho de Administração a possibilidade de opinar, tentar ver onde colocar mais ou menos, e após um conjunto de sessões do Conselho de Administração, efetivamente é então validado o orçamento. A questão aqui colocada pelo colega é pertinente porque costuma-se dizer que a Assembleia é soberana. Ela define o seu orçamento supostamente sem ter qualquer tipo de intromissão por parte do Ministério, neste caso o Ministério das Finanças. A realidade é diferente. E aquilo que se passou durante, pelo menos, 2 anos, é que foram orçamentos de crescimento zero, ficou determinado que não haveria. Acabou, penso eu, por haver um crescimento residual, 1%, mas devido a situações outras, mas efetivamente há uma restrição, o país está nas condições que está, mas a teoria de que o orçamento do Parlamento é soberano e os deputados podem, não é na realidade, não. Okay. Houve uma parte do que disse o senhor deputado, eu posso não ter entendido bem e não entendi muito bem, mas auditadas são as contas? Só sim e não, sim e não, para fecharmos. Não. 9. Olha, nesse tom, a de Timor-Leste é auditada. Ok, a de Timor-Leste é auditada. Ricardo, só já agora... Força, esclarecer. Eu acho que é importante esclarecer que, apesar de... Eu não sei se o termo auditado é o termo mais correto, mas eu sei que há membros do Conselho de Administração daqui de Cabo Verde que estão a pagar, penso eu, deverá ser o Tribunal de Contas,
são julgadas e estão a pagar porque supostamente o Conselho de Administração terá gerido indevidamente a algum ponto. Não posso concretizar porque... São julgadas, em todos são julgadas. Exato. Um esclarecimento. No caso de Moçambique, o Conselho de Administração é composto, portanto, por alguns membros da Comissão Permanente, membros praticamente de todas as bancadas parlamentares e representantes dos funcionários. Os relatórios, antes de serem, portanto, para os deputados, são aprovados a nível do Conselho de Administração. E quando se está a analisar esses documentos, os membros do Conselho de Administração podem, eventualmente, buscar assessoria de, portanto, determinadas entidades especialistas naquelas matérias para depois emitir os seus pareceres. Mas quem faz a análise, em último caso, de facto, é o plenário. E ali fechamos. Ricardo, o processo é quase que é idêntico. Razão do porquê de não julgamento da conta da Assembleia pelos outros órgãos, mas assim plenária que julga a conta. Sendo um órgão de fiscalização, é só o plenário que consegue julgar a conta. Não, a nível de audição não. Não. O caso santomense é basicamente idêntico, mas as contas não sobem ao plenário. Merecem o parecer e análise da comissão e são remetidas depois para a unidade de controle.